Oi, Yuri, tudo bem? Oi, tá sim. Estava tão preocupada procurando livro de biologia que não tem você chegar. Biologia? Sim, estava estudando para a prova de casais e me interessei no assunto de proteínas. Mas o que são proteínas? São basicamente macromoléculas que podem ser identificadas pelas suas estruturas. Nesse livro a gente pode achar um pouco sobre isso. Como a gente sabe, as proteínas são macromoléculas formadas por aminoácidos que têm diversas funções no corpo. E tudo isso depende da sua estrutura. A estrutura de uma proteína pode ser dividida em 4 níveis: primário, secundário, terciário e quaternário, que vão se complexando. A primária se trata da sequência de aminoácidos, um polímero, ligado por ligações peptídicas, que ocorrem entre o grupo carboxila e um grupo amino, que juntos formam uma proteína. Existem apenas 20 tipos de aminoácidos, que podem ser representados por essa fórmula aqui, só mudando o radical. Mas o que muda de fato é a forma que eles se organizam na proteína, mudando a quantidade de aminoácidos e a combinação. A secundária resulta da formação de pontos de hidrogênio entre os átomos da cadeia polipeptídica que formam padrões regulares, como a hélice alfa, que parece uma mecha de cabelo cacheado, e a folha beta, estrutura em zigue-zague. A terciária tem uma forma tridimensional de uma cadeia polipeptídica, que é determinada por interações não covalentes entre as cadeias laterais, o radical. Vamos imaginar um prédio feito de tijolos. Cada tijolo equivale a um aminoácido. Se pegássemos todos os tijolos do prédio e organizássemos em linha, isso representaria a estrutura primária de uma proteína. Mas se olharmos para a estrutura geral, ela representa a estrutura terciária, a geral. E a segunda seria representada pelas estruturas menores que têm e formam a estrutura maior do prédio. Então, já a quaternária é um arranjo espacial de 2 ou mais cadeias polipeptídicas, subunidades, que formam a proteína funcional. Essa estrutura é estabilizada por interações não covalentes, como ligações de hidrogênio. Algumas proteínas possuem 2 ou mais cadeias de aminoácidos separadas, cadeias polipeptídicas, que formam as subunidades, que podem ser iguais ou diferentes. As diferentes subunidades formam a estrutura quaternária. No exemplo dos prédios, cada um dos prédios seria uma das subunidades da proteína, e o seu conjunto, um condomínio, por exemplo, representaria a estrutura quaternária. As estruturas das proteínas são tão importantes porque, graças aos diferentes arranjos tridimensionais, que algumas funções da proteína podem ser exercidas, já que a proteína consegue encaixar em enzimas específicas. Tanto que as proteínas mal formadas podem gerar doenças como Alzheimer, Parkinson, câncer, porque formam agregados tóxicos. Logo, para ser o que somos, precisamos das proteínas, como são e como se organizam no nosso corpo. Nossa, que legal! Mas quais são essas funções? Esse livro fala sobre isso. A maioria das sensações do show é muito importante na concentração muscular, mas acho que vai ser essencial para os líderes. Isso, os maiores exemplos deles a citar é a hemoglobina. Ela é uma proteína que grava em células vermelhas e sangue. Ela se livra oxigênio ao nosso pulmão, através da corrente sanguínea, é levada aos nossos tecidos e onde é deixado o oxigênio que vai servir como uma fonte de energia. Mas ela também pode fazer o caminho inverso. Ela tem a versa residual da célula, ou seja, a respiração celular, e vai lá para o nosso pulmão, onde vai ser eliminado a primeira respiração. Não podemos deixar de citar também a albumina. Ela é encontrada no plasma sanguíneo e é uma proteína que serve como ônibus dos nutrientes. Ela vai carregar vitaminas lipossolúveis, hormônios e até mesmo medicamentos para o lugar de acesso no nosso corpo. E uma que a gente conhece bem são as proteínas da membrana plasmática. Ela serve como transporte para a saída e entrada de substância da célula. Então nós vimos aqui que a proteína é bastante importante para o funcionamento do nosso corpo e sem ela não teria o transporte adequado de substâncias e nutrientes. Embora a principal função das proteínas não seja fornecer energia, elas também podem cobrir esse papel em certas situações. Normalmente, o corpo utiliza carboidratos e gorduras como fontes principais de energia. No entanto, quando esses nutrientes estão em falta, como jejum prolongado, dietas muito restritivas ou situações de estresse intenso, o organismo passa a utilizar as proteínas como fonte energética. Nesse processo, as proteínas dos músculos, por exemplo, são degradadas e os aminoácidos liberados são convertidos em compostos que entram em vias metabólicas, como o ciclo de Krebs, gerando energia para o funcionamento celular. Cada grama de proteína fornece cerca de 4 calorias, assim como a de carboidrato. Isso mostra que, além da sua função estrutural e de transporte, as proteínas também podem atuar como combustível para o corpo humano. Mas não é o essencial.
E é importante lembrar que usar a proteína como fonte de energia também pode gerar sérios problemas para o corpo. Quando pensamos no sistema imunológico, logo lembramos dos linfócitos T e B, que são produzidos na medula óssea, especificamente no timo, no caso dos linfócitos T, e nos glândulos linfáticos ou no baço, quando se trata de linfócitos B, e que de modo geral irão identificar o corpo estranho, sinalizá-lo e por fim destruí-lo. O linfócito B, especificamente, após passar por uma exposição a antígenos, irá se derivar em plasmócitos, que tem como principal função produzir e liberar uma proteína que é fundamental para a proteção do nosso corpo, os anticorpos. Os anticorpos são proteínas de defesa que se ligam quimicamente com o antígeno, neutralizando assim o seu efeito. Essa macromolécula pode ser identificada através de sua estrutura, que é formada por uma combinação de cadeias de peptídeos leves e cadeias de peptídeos pesadas, que se ligam quimicamente através de pontes de sulfeto, que são basicamente ligações covalentes entre átomos de enxofre, formando assim um formato de Y. Essas macromoléculas, quando ainda estão ligadas na membrana do linfócito B, elas são denominadas como imunoglobinas, que se apresentam a partir de 5 tipos: AM, AD, AA, AE e AG. A maioria das pessoas não sabe que as proteínas desempenham um papel crucial no controle do hormônio do corpo humano. Só que, na verdade, a proteína ela é crucial nesse momento. Temos, por exemplo, a insulina, que é uma proteína e também hormônio produzido pelo pâncreas. O que a insulina faz? Ela controla a glicose, ou seja, ela controla o açúcar que entra no nosso sangue e ela tem extrema influência no controle da nossa energia. Ou seja, quando você está mais animado ou mais cabisbaixo, a insulina tem influência nisso. Temos também a leptina, que é uma proteína que ela advém das células de gordura. O que a leptina faz, Yasmin? A leptina, ela faz você sentir fome, porque a leptina controla isso, a sua saciedade. Então, com essas informações, o que podemos concluir aqui nesse vídeo? Que as proteínas têm um papel crucial e fundamental no controle do nosso corpo. Então, é sempre importante você manter uma alimentação e vida equilibrada para o seu corpo funcionar bem. Nossa, que interessante essas funções. O mais impressionante é que alguns vírus usam as proteínas para identificar quais são as moléculas que eles podem infectar, assim como o HIV. A clamídia é, sobretudo, uma doença bacteriana causada pela bactéria Chlamydia trachomatis. A principal forma de transmissão é por meio do contato sexual desprotegido com a pessoa infectada. Entretanto, há outras maneiras de ocorrer essa infecção, como na forma congênita, que é quando a mãe do bebê passa para o mesmo durante o parto essa doença bacteriana. Muitas pessoas com clamídias não apresentam nenhum sintoma, o que torna a infecção difícil de ser detectada sem exames regulares. Por isso é necessário que haja a constante constatação. Quando presente, os sintomas podem aparecer cerca de 15 dias após a exposição e inclui dor forte na região genital e no baixo ventre, ardência ao urinar, frequência aumentada para urinar, dor durante as relações sexuais, dor nos testículos, no caso dos homens, e é necessário sempre fazer a sua detecção a partir de métodos laboratoriais. E esses métodos incluem testes de urina para detectar a presença dessas bactérias, os exames de secreção, que basicamente ocorre com a coleta de amostra de secreção genital para análise, o que vai variar entre homens e mulheres, e os exames de suave, que é basicamente a coleta de células das áreas afetadas, como a uretra, o colo e sobretudo a garganta. O HIV é uma doença sexualmente transmissível, reconhecida pela sua mortalidade. Isso ocorre pelo meio de infecção e quais células elas infectam sobretudo. As mesmas se ligam e se introduzem dentro das células CD4, que são justamente responsáveis pela identificação de corpos estranhos. A partir do momento que os linfócitos T não identificam mais os invasores, os linfócitos B também não vão ser ativados e nem irão produzir a proteína de defesa, ou seja, os anticorpos. Por isso, o HIV é uma doença tão letal. Mas a partir do momento em que houve a contrastação que somente é possível efetuar sua infecção por causa da transcriptase reversa, que é uma enzima que ajuda que o RNA se transforme em DNA, houve a possibilidade de criar medicamentos que controlam o vírus. Ou seja, hoje em dia nós podemos afirmar que não há um tratamento concreto para o HIV, mas é possível sim controlar sua infecção.
Nós, seres humanos, não produzem todos os tipos de aminoácidos necessários para produzir certos tipos de proteínas. Por isso é necessário que haja absorção dos mesmos através da alimentação. Afinal, quando consumimos alimentos ricos em proteínas, essa macromolécula é digerida e separada em suas unidades básicas, que são os aminoácidos, que geralmente são utilizados para produzir outros tipos de proteína. Por muito tempo foi difundida a ideia que as proteínas provenientes de vegetais eram inferiores e incompletas em relação às proteínas provenientes de animais. Entretanto, isso não ocorre. É fato que alguns vegetais não terão todos os aminoácidos essenciais, mas alguns, como ocorre com a quinoa e o trigo mourisco, que podem ser considerados como uma fonte completa de proteína, além de outros que, apesar de não terem todos os aminoácidos, são considerados como uma fonte riquíssima dessa macromolécula, como ocorre com grão de bico, feijões e leguminosas. Outro fator a ser considerado é que, ao analisarmos esses elementos de origem vegetal, provavelmente com a sua ingestão será ingerido também outros tipos de nutrientes, como os fitonutrientes, antioxidantes e fibras, que é necessário relembrar que são extremamente benéficas para o nosso sistema digestivo.